Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula. Hoje a gente vai começar falando sobre os blocos econômicos, tá bom? E as organizações mundiais. Então vejam só, depois da Guerra Fria, né? Aí com o fim da Guerra Fria e o fim também do mundo bipolar, que a gente estudou lá no início do ano nos conteúdos, a gente começa a ter uma nova organização social entre os países, que aí é a chamada nova ordem mundial multipolar. E aí, o que é que acontece? Essa ordem, ela já não faz mais direcionamento dependentes do governo militante, né? Não é mais a milícia que eles servem. E aí eles acabam que voltando a sua dinâmica organizacional para o meio econômico. E aí quando isso acontece, ganham destaque três novos mundos econômicos, que são os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão. E aí, o que acontece com isso? Quando isso acontece, quem começa a ditar a ordem dessa organização é quem tem mais poder econômico. Por isso se destacam esses três países aí, nesses três métodos de ordem mundial, tá bom? E aí é a partir daí que a gente começa a falar sobre os blocos econômicos e o que isso tem a ver. Vejam só, os blocos econômicos, eles funcionam como uma associação de países, né? Os países se associam uns a outros para facilitar a inserção no comércio econômico. Por quê? No comércio não, né? Numa globalização com maior desenvolvimento econômico. E por que isso? Vejam só o que acontece. A gente sabe que nem todos os países têm a mesma renda econômica anuária, não é? Alguns países são mais desenvolvidos do que outros. E aí é justamente para isso que os blocos econômicos entram na história. Os blocos econômicos, eles vêm com a associação desses países que estão em desenvolvimento ou que têm um desenvolvimento econômico mais precário, para tentar, não é sanar, mas pelo menos amenizar as consequências econômicas trazidas aí pelos países desenvolvidos, que é quem dita a ordem dentro de todo esse sistema econômico. E aí o que é que acontece? Quando esses países eles se associam, eles buscam meios, medidas entre eles de fazer a economia desses envolvidos, né, desses países que estão aí associados, ter um sentido rotacional. O que seria isso? É fazer o maior número de produtos circular e, ao mesmo tempo, gerar uma renda econômica mais elevada para eles não ficarem aí numa dependência econômica de outros países desenvolvidos. E aí, minha gente, há vários modelos de blocos econômicos, né, que se diferenciam quanto ao nível de integração de objetos e interesses. Então, o que isso quer dizer? Nem todos os países fazem parte de uma única associação, né? Nem todos os países fazem parte de um único bloco, assim como também o que faz eles se agregarem a um bloco é justamente o interesse que eles têm por trás disso, tá certo? Seja um número maior de vendas, ou fazer a renda econômica aumentar, que é o intuito da maioria delas. Então, assim, existem vários tipos de blocos econômicos e cada um deles tem uma intensidade. E o país que deseja fazer parte de um desses blocos, ele vai atrás do bloco que traz aquilo que ele pretende para o seu país, né, para o seu interior. E aí vejam só o que acontece. Para isso, existem alguns objetivos de cada bloco. E aí eu vou dizer alguns para vocês, tá certo? A gente começa com a zona de preferência tarifária. E o que seria isso? É o primeiro pilar, né, dos blocos econômicos. É como se existissem vários níveis e esse fosse um dos primeiros. Fosse um dos primeiros, não.
é o primeiro. E o que isso quer dizer? A zona de preferência tarifária é de nível de integração econômica na formação de um bloco e consiste no estabelecimento de níveis tarifários preferenciais para um conjunto de países, os quais se beneficiam de melhores tarifas em suas preferências para o conjunto desses países. E aí o que é que acontece? É como se juntassem aí 3 países, né? E esses 3 países, eles dessem uma preferência para os 3. Aí eu vou usar um exemplo. A gente pega Fábio, Luna e Bruno, né? Os 3 parentes aí. E aí cada um deles representa um país. Cada um deles tem o interesse de fazer o lucro aumentar. E aí, para isso, o que eles pretendem? Toda a mercadoria que é vendida entre eles 3 terá a mesma taxa de lucro. Então, se eles forem vender uma caneta um ao outro, a taxa vai ser R$20. Então, é R$20 para todos eles, né? Para os 3, tá certo? E aí, isso é dar uma preferência para esses países. É dar uma preferência para vocês 3, tá bom? A próxima é a zona livre de comércio, que é fica em segundo lugar nesse nível de características de bloco. E trata-se de um modelo cujo objetivo é reduzir ou eliminar as tarifas de importação e exportação, a fim de facilitar a maior circulação de mercadoria entre os países membros. Já nesse quesito, é taxado uma taxa, né, uma tarifa, tanto de importação como de exportação. Então, por exemplo, todo produto que for trazido para o Brasil vai custar R$30. E todo produto que for vendido para fora do Brasil custará também R$30. E aí, diferentemente do primeiro exemplo, que eu só usei 3 de vocês, é como se aumentassem o número desses países. Quando aumenta a quantidade de países, o que é que acontece? Por exemplo, vamos somar aí Luna, Fábio, Bruno, Marielle, Caio, deixa eu ver quem mais. Cíntia, acho que com esses 6 já dá. E aí o que é que acontece? Esses 6 são representantes cada um de um país. E aí tudo que for comprado ou vendido entre vocês, né, esses 6 que eu citei agora, entre esses 6 países, eles terão a mesma taxa. E ao mesmo tempo que tem uma tarifa definida, eles também fazem com que os produtos circulem por mais espaço. Então, por exemplo, se Luna representa o país, se Luna representa o Brasil, ela vai poder revender esse produto para todos os outros que são associados, ou seja, para os outros 5 que sobrarem. E aí, esse produto que Luna está vendendo, por exemplo, pode ser um corretivo, ele, ao invés de ficar só entre 3 países, ele vai atingir uma escala maior, que seria os 6, né? Ou melhor, os 5, já que Luna é quem está vendendo. Do mesmo jeito, quando ela compra. Quando Luna compra uma caneta desses outros países, ela também está ajudando a divulgar esse produto e também está ajudando financeiramente aí o aumento econômico gradual desses países envolvidos, tá bom? Temos também a União Aduaneira, modelo que propõe a redução gradativa das tarifas de importação e exportação, mas que estabelece uma tarifa externa comum, impostos cobrados sobre produtos de países que não pertencem a um bloco. Veja o que acontece. Como dito nos 2 exemplos anteriores, a taxa de importação e exportação ela é mantida fixa, no mesmo intuito, né? A mercadoria circular e ter também aí o aumento de lucros. E uma coisa que se difere nessa união aduaneira é que é estabelecido um valor fixo,
né, que aí é o que eles chamam de tarifa externa comum, que é o imposto cobrado para produtos de outros países que não fazem associação a eles. Então, se vocês seis, Bruna, Caio, Luna, Fábio, Marielle e Cíntia, né, tem aí o seu acordo tarifal, né? Vocês compram e vendem na mesma taxa fixa e fazem o produto de vocês circulares. Só que se Guilherme, outro país, vem comprar de vocês, aí vocês já têm outro valor fixo para ele, que aí no sentido seria mais caro, uma cobrança mais cara. Do mesmo jeito, se fosse Luna ou Eduarda, que também podem ser representantes de outros países. Então, veja o que acontece. Enquanto um bloco econômico ele está associado, ele tem 6 países associados nessa taxa aduaneira, nessa união aduaneira, enquanto a gente tem 6 países associados, a gente estabelece uma taxa fixa tanto de importação como exportação. Mas se qualquer outro país venha comprar, ele também vai ter uma taxa fixa de importação e exportação, só que diferente, né? Então é como se a gente dissesse assim, para os 6 associados, a taxa tributária é de 50% de desconto. Já para outros países que não fazem parte dessa união, essa taxa ela diminui aí para 20%. Né? Então, a gente já vê uma diferença aí na porcentagem de cobrança de tarifas tributárias, tá certo? E isso aí é uma tarifa externa comum, que serve não só para o 7º país, mas todos os outros que não são aí associados à União Aduaneira, beleza? Temos também o mercado comum, que é um modelo mais completo que a gente conhece dentro dos blocos econômicos. E aí, o que é que ele vem destacando? Além de reduzir e até mesmo eliminar as taxas de importação e exportação, o que isso quer dizer? Que todos os produtos comprados entre esses países membros são de zero. Você pode pagar uma taxa baixa ou não pagar nada ao comprar ou vender esses produtos que cada país comercializa. Continuando. Estabelece a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas pelas fronteiras políticas de seus membros. E aí vejam só, temos além do desconto de taxa de baixo a nada, né, a zero, como também temos outros tipos de circulação. Quando a gente fala de circulação comercial, a gente não necessariamente fixa num produto, num determinado produto, uma caneta ou um corretivo. A gente fixa em todos os objetos ou objetivos que envolvam um sistema econômico. Então, por isso vem aí a questão de produto, a questão da circulação de mercadorias, que se retém a esses produtos, né, de peças para carros ou até mesmo carros que esses países vendam aí entre si, de capitais. E aí o que são capitais? São aquelas empresas que tem aquela questão do leilão que eu usei o exemplo para vocês, né? Capitais é como se fossem documentos que dessem margens para a gente atuar em outro país ou em outra empresa. Temos também a questão de serviços, por exemplo, usando os mesmos integrantes do exemplo anterior. Luna tem uma empresa de carro, ela fabrica carro. E Fábio, ele monta peças em geral, para carros, máquinas, motos. E aí o que é que acontece? Luna tá com um problema na empresa dela, porque tem uma máquina que até então nenhum técnico que trabalhe para ela conseguiu descobrir o que foi. E aí o que é que vem? Fábio, por ser um país membro, né, aí do mercado comum, e em associação com o país de Luna, empresta um dos seus funcionários, que é expert em máquina, para ir solucionar o problema de Luna. Claro, quem paga esse funcionário é um acordo aí conjugado, que pode ser Luna, que pague
uma gratificação, né? Um pagamento bônus para esse funcionário, ou eles dividam essa taxa entre Luna e Fábio. Mas o intuito disso é o quê? Que Fábio pode emprestar um operador de sua empresa para trabalhar na empresa de Luna e vice-versa, assim como dos outros países também. Isso no intuito de quê? De não fazer a produção parar, de dar continuidade ao processo aí de produção, consequentemente de comercialização. Temos também pessoas pelas fronteiras. E o que isso quer dizer? A gente sabe que alguns países por aí, muitos, né, eles cobram o visto para a gente entrar no país, né? A gente precisa ter um passaporte com visto de autorização. E aí, quando tem essa questão aí de pessoas pelas fronteiras, se retrata justamente a isso. Os países que são associados não precisam ter um visto para entrar em outro. Por exemplo, se Luna decide viajar lá para o país de Bruno, ela não precisa ter um passaporte. Ou melhor, ela precisa ter um passaporte, porque ela precisa ter um carimbo, né, aí de visitante. Mas não necessariamente ela precisa passar por uma entrevista para saber o que ela vai fazer e quanto tempo ela vai passar, né? Ela tem um passe livre aí para visitar o país de Bruno ou de Fábio, ou de Cíntia ou de Marielle, certo? Então, assim, quando a gente fala do mercado comum, a gente abrange esse sistema comercial, né? A gente abrange as portas econômicas. Então, vai desde produtos, desde a circulação de mercadorias, né? Que é o sistema rotacional, que uma única peça pode circular em vários países, desde que esses façam parte do mesmo membro, né, da mesma associação. Tem uma questão de serviço, que é como eu falei antes, a troca de serviços entre esses países, e também a questão das fronteiras, né, de pessoas aí pelas fronteiras, tá bom? Indo mais além, a gente tem a União Econômica e Monetária, que é a mais completa, mas também a mais complexa. Por quê? É como se a gente pegasse todas essas características somadas, né, aí do mercado comum, e associasse a outros processos. E uma das principais características dessa união econômica e monetária é a própria moeda no circuito desses blocos. E aí veja só o que vem dizendo aí na caracterização no livro de vocês. Considerando um nível mais completo e complexo de integração, esse modelo adota entre os países membros uma moeda única, a padronização de política econômica, a fixação de taxas de inflação e política de juros. E aí eu vou citar um exemplo para vocês, assim, vocês vão matar de letra. O euro. A gente sabe que no mundo, em todos os países, o dólar é a moeda aceita. Ela é uma moeda internacional que é aceita em todos os países. Não é verdade? Só que o euro, mesmo sendo uma moeda globalizada, ela não atinge todos os países do mundo. Ainda. Mas o euro é o exemplo mais claro de uma união econômica e monetária. Por quê? Os países que fazem parte desse bloco econômico, todos eles fazem uso do euro. Seja para compra ou para venda. Eles podem ter uma moeda própria, como o Brasil, por exemplo, tem um real, mas ao mesmo tempo para eles, a moeda internacional de rota comercial entre os países que são membros é o euro. E aí, quando fala aí, né, a padronização da moeda, né, que a gente usa o euro, a padronização de política econômica, ou seja, é como se eles montassem um plano econômico, político-econômico, né, para atender todos esses membros, todos esses países membros. Então, tipo, não é só chegar do nada e você vai conseguir aí fazer, criar qualquer lei para participar. Não. Tem regras estabelecidas. Essas regras estabelecidas, elas são elaboradas pelos países que primeiro montaram esse bloco. Então, por exemplo, se aí a Europa e a Ásia, os países da Europa e da Ásia, que fazem parte desse bloco, então são eles que ditam as leis. Eles estabelecem as leis primárias. E essas leis são as que
predomina para outros que foram se agregando ao longo do tempo, tá certo? Então, tipo, se o país se agregar aí hoje a esse bloco econômico, o Brasil não vai poder opinar. Ele vai chegar lá e já vai ter todas as leis escritas, né? Todas as regras que cada país deve obedecer e o Brasil vai ter que chegar lá quietinho e obedecer, tá bom? Quando vem falando aí de fixação de taxas de inflação e política de juro, tudo que a gente compra, minha gente, seja no Brasil ou fora do Brasil, a gente tem aí a nossa taxa de juros, né? Quando a gente compra um produto da internet, que aí a gente vê lá por R$100 e quando vai ver o juro pela taxa, né? A taxa de frete, né? É 20, R$30, isso é a inflação. É o que a gente está pagando para esse produto comercializado chegar às nossas mãos. E quando tem uma política de juros, quer dizer o quê? Essa política de juros ela é estabelecida, é como se tivesse uma tabela, no qual os países membros pagam tanto de juro. Se tiver um empréstimo entre eles, de dinheiro, então eles vão pagar um juro que já é taxado o seu limite. Para os países que não fazem parte, pagam outro valor. Mas o que isso quer dizer? São regras, né? Por isso a questão da complexidade. É completo? É. Ele tem todas as agregações que os países desejam ter entre eles, mas ao mesmo tempo ele é complexo, né? É algo que precisa ser estudado minuciosamente por cada país para poder chegar, de fato, a ingressar. Uma coisa que deve ser dita aí entre os blocos econômicos é que nem todos os blocos econômicos têm as portas abertas para qualquer país querer entrar. Não. É como se existisse um peneiraço. Se um país quer fazer parte de um bloco econômico, é estudado o país e ele vai chegando, e se aceita, ele vai chegando lentamente. Ele não já chega se impondo. Ele primeiro faz o processo de aceitação desse bloco. E aí, com o passar dos anos, diante do comportamento, se esse país que acabou de ingressar vai ter um bom desenvolvimento econômico, comercial, ele vai ganhando aí suas melhorias dentro do bloco. É como uma empresa. E aí, gente, duas coisas precisam ser ditas, né? Quando iniciado um bloco econômico, né? E esse país quer fazer parte, como eu disse antes, existe como um peneiraço. Esse país ele é analisado, é estudado suas intenções, e quando ele é aceito, ele vai participando gradualmente para cada vez que ele for, vamos dizer aí, subindo cada um degrau, uma nova conquista ele faz dentro do bloco. Né? Então, tipo, não é só porque foi aceito, ele já recebe de primeira todos os benefícios de fazer parte desse bloco. Não. É juntar, né, atributos. É ele ir ganhando atributos cada vez que a sua participação for aí sendo louvável. Do mesmo jeito que para ser aceito é necessário um processo, durante toda a sua participação, desde iniciante até aí chegar ao extremo de uma benfeitoria, né, e ganhar o selo máximo, se acontecer uma interface e esse país ele passar por uma dificuldade econômica muito grande e ele não conseguir mais manter seu patamar, uma nova logística é trabalhada em cima dele. Então, tipo, a gente entende que tal país está passando por uma dificuldade econômica, mas vamos ver se ele pelo menos atende a um requisito mais baixo para continuar participando. Caso ele não consiga atender, ele é expulso. Isso mesmo, ele é expulso desse bloco econômico. Porque, veja só, o intuito dos blocos econômicos é aquele conjunto de países ajudar um ao outro. Se um desses para de ajudar, então ele não é mais necessário naquele bloco. Então, ele é excluído, né? E aí, se ele for excluído, ele vai ter que buscar novos recursos, novos meios para poder se candidatar a outro tipo de bloco,
É importante ser dito isso para vocês, porque do mesmo jeito que é difícil de se entrar em um bloco econômico, é necessário que esse país se mantenha aí ao longo da sua participação ativo, porque quando ele sai da parte ativa e fica no comodismo, ele acaba sendo excluído aí desse bloco, certo? E aí, quando a gente fala aí dos blocos econômicos, a gente fala de muitos, a gente vai referenciar muitos. Mas existem, óbvio, aqueles que ganham um destaque maior. E aí eu vou apresentar para vocês alguns deles, tá certo? Então, no próprio livro de vocês, vem uma tabela dizendo assim, principais blocos econômicos, que é justamente isso que eu estou falando para vocês. São os que têm o maior destaque no cenário mundial. E aí, o primeiro vem a NAFTA, né? A NAFTA, ela é Acordo de Livre Comércio da América do Norte. A APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Mercosul, Mercado Comum do Sul. UE, União Europeia. CAN, Comunidade Andina de Nações. SADC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Meridional. COMESA, Mercado Comum dos Países do Leste e do Sul da África. E, por fim, ASEAN, Associação de Nações do Sudeste do Sudeste Asiático. Desculpa. Então, esses são alguns blocos econômicos que se destacam aí pela participação no cenário mundial na questão econômica, né, que tem um destaque maior comparado aos demais, tá certo? Outra questão que é interessante ser citada para vocês, que também está presente no conteúdo de vocês, são as associações internacionais. E aí isso vai além dos grupos, dos blocos econômicos. Veja só, a gente tem aí a representação do seguinte conceito. É uma associação internacional, no sentido econômico, figura-se quando um grupo de países se compromete a seguir as mesmas diretrizes e executar uma ação combinada e conjunta no sentido de ajuda mútua. Então, veja só o que acontece. A gente tem aí no destaque, né, de vocês, deixa eu pegar aqui a página para ficar até mais entendível. O G20, né? O texto de vocês vem abordando aí o G20. Aí veja só a diferença dos blocos econômicos para essa associação internacional. Os blocos econômicos, como eu disse antes, cada país tem que ver a sua potência, as suas necessidades para poder querer ingressar em um determinado bloco. Já essa associação internacional são vários países que se poupam, né? Que se dispõem a tanto ter uma circulação econômica, como também um bem maior, que é a ajuda mútua entre eles, né? Então, veja, quando, por exemplo, um país dessa associação passa por uma determinada necessidade. Então, vamos pegar, por exemplo, a questão econômica. Passa um tsunami num país aí e devasta a maior parte da população. Não necessariamente essa associação vai juntar suas riquezas e doar, né, para esse país se reerguer. Não. Mas eles podem associar-se para, juntamente, fazer o empréstimo necessário para esses países, para esse país, e aí, ao invés de doar o dinheiro, eles emprestam. Só que aí esse empréstimo ele vai vir com um juro bem mais baixo. E claro, se for necessário uma mão de obra, como por exemplo a gente teve agora há pouco, aí um atentado ao meio ambiente aqui no Brasil, como a barragem de Brumadinho, vários servidores, né, aí do Corpo de Bombeiro de outros países vieram ajudar aí nas mediações para procurarem sobreviventes e também corpos de alguns. Então, veja só, isso é uma ajuda mútua. Então, temos o envolvimento econômico, mas não necessariamente se fixe só a isso.
quando se trata aí de associações internacionais, tá certo? E aí, pessoal, a gente encerra essa parte agora, né? E aí eu vou dar para vocês, como leitura, sugestão, o conteúdo do próprio livro, da página 89 a 94, e a atividade da página 95. Qualquer dúvida que for surgindo, vocês me perguntem. Esse assunto é um pouco mais delicado, né? Aí de sair fazendo as associações, mas se vocês forem aí me dizendo quais são as dúvidas, fica mais fácil de eu ajudar vocês, tá certo? Um grande cheiro e até a próxima. Outra coisa, coloquem as atividades em dias e me mandem.